Estamos de volta com Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Há exatos 129 anos, um golpe de Estado político-militar instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império. Para nos falar sobre o reflexo desse tempo, o reflexo que temos daquele 15 de novembro de 1889, eu recebo aqui no estúdio o cientista político Esaú Rômulo. Professor, bom dia. Bom dia. Bom, professor, eu queria que a gente começasse a nossa conversa situando historicamente a proclamação da República e, de longe de ser um feito pontual, não é? Aquele momento, a instauração do novo modo de governo foi uma consequência de uma série de fatores ali, né? Então vamos resgatar um pouco esse período, entre eles, entre os fatores, a abolição da escravatura, as influências externas também, não é? A gente precisa pensar que essa transição ela foi feita num contexto bastante específico no Brasil, comandado por uma elite política e também militar, né? Então, se você vê, por exemplo, o Deodoro da Fonseca era amigo do Dom Pedro II. Então, assim, não houve um apelo popular, não houve uma resistência institucional. Então, assim, ficou sempre muito com aquela sensação ali no Rio de Janeiro de assim, mas assim, mudou exatamente o que é esse novo presidente, o que é esse novo governo, que eu acho que era bastante um sintoma de que muito pouco se sabia qual seria o impacto dessa transição de uma monarquia para a república. E a gente tem que entender de que na vida das pessoas mesmo, dos brasileiros da época, mudou pouquíssima coisa. É bom lembrar também que, historicamente, comparado o Brasil com a Espanha e outros países, o Brasil era o único país independente da América do Sul que mantinha uma monarquia, né? Quer dizer, tardiamente o fim da monarquia chegou também aqui em nossas terras, né? É importante a gente frisar que o advento da República no Brasil não reconfigurou as nossas elites locais, não reconfigurou as nossas elites regionais, manteve um governo bastante centralizado e também não nos ajudou a superar uma série de desigualdades estruturais que a gente carrega até hoje. Mas a República, ela tinha, digamos assim, uma falsa promessa, né? Havia ali uma promessa, por exemplo, de trazer o povo para o centro da atividade política, mas de fato isso não acontece nem na mudança para a monarquia e nem no novo governo, né? Não acontece porque, do ponto de vista do discurso, havia ali um ideal positivista de progresso, um ideal republicano, de que o governo fosse para o povo, só que nem politicamente, nem administrativamente a gente tinha condições de conduzir o país para um outro momento burocrático. Tem uma frase do historiador José Murilo de Carvalho que chama muita atenção. Ele dizia, ainda hoje, ele afirma, ainda hoje a atitude popular perante o poder ainda oscila entre a indiferença, o pragmatismo fisiológico e a reação violenta. Quer dizer, extremamente atual essa reflexão, né? Então, o José Murilo de Carvalho é uma das referências tanto da história como da ciência política desse período, porque a gente tem que entender que esses desafios que a gente enfrenta dentro do burocratismo brasileiro, eles são em grande medida uma série de... ele vem dessas consequências da monarquia e de como que essa transição foi complicada, né? Assim, a gente construiu dentro das ciências sociais no Brasil uma tese de uma herança portuguesa, né? E assim, embora isso tenha sido combatido nos últimos anos, mas ainda tem muitos pesquisadores que enfrentam esse debate de que assim, a gente viveu instituições republicanas com uma herança monárquica muito grande. Falando sobre essas heranças desse período, o que a gente pode falar nos dias de hoje? Primeiro, em relação à participação popular, não é? Lembro que, à época, houve um resgate de uma série de símbolos ali, monumentos foram construídos, referência, inclusive a militares. E aí eu lembro, por exemplo, do discurso do presidente eleito Bolsonaro, quando ele disse que vai ser um pacificador, né? E aí lembrou a figura de Duque de Caxias, quer dizer, que semelhanças a gente pode estabelecer sobre esses símbolos que, ao longo da história, de vez em quando, eles voltam à tona para tentar remeter a um sentimento de brasilidade, um sentimento de pertencimento a esse país, ou um amor pela pátria, enfim.
A gente precisa entender, em primeiro lugar, que a construção de estados nacionais, como a gente conhece hoje, que a gente chama de países, ela passa por uma afirmação de uma identidade legitimadora. E essa identidade, como você bem explicou, ela está vinculada diretamente ao uso e, em alguns casos, ao abuso também de símbolos oficiais. Então, é uma identidade legitimadora que faz com que nós nos identifiquemos enquanto brasileiros. Então, assim, há uma diversidade cultural muito grande dentro desse país, mas existem símbolos oficiais que nos ajudariam a aglutinar essa grande identidade do que é ser brasileiro, do culto à pátria, o culto à mãe pátria, a bandeira, o hino, enfim. Então, assim, isso dentro da nossa própria formação enquanto sociedade está diretamente associado a um perfil autoritário. A gente teve e ao longo da nossa história tivemos diversos governos autoritários, e isso vai se refletir na nossa própria ideia de sociedade civil. Então, assim, estados autoritários vão alimentar sociedade civil autoritária e vice-versa, né? É um processo dinâmico que vai acabando se retroalimentando. Então, assim, quando a gente vê o presidente eleito invocar esses valores altamente militarizados, é uma espécie de resgate de um Brasil glorioso que efetivamente nunca existiu. Nós temos uma herança aí e vivemos ainda à sombra de algumas características da própria república oligárquica, entre elas o coronelismo, o voto de cabresto, que ainda existe no Brasil, e que hoje, inclusive, alguns estudiosos falam, por exemplo, do voto de cajado, que é crime, inclusive, né? Mas a influência das igrejas, em especial as neopentecostais e pentecostais no Brasil, ainda é muito grande. Esse é um público que cresceu muito. Que relação a gente pode fazer, que leitura é possível fazer desses momentos dessa república oligárquica e dessa herança ainda que ainda está em nossa bagagem, né, do Brasil? Tem dois momentos que eu acho que são importantes para a gente entender a abolição da escravidão formal no Brasil, que é 1888, e que está ali na véspera da República. Um é 1860, que é a Lei de Terras, que vai de forma bastante clara a acentuar todos os desafios com relação à reforma agrária e a essa configuração de latifúndio que a gente tem no Brasil. Em 1864, que é quando a gente começa a formar assembleias estaduais. Ali a gente tem a formação dessas oligarquias locais e como que essas oligarquias locais vão ajudar a compor os novos gabinetes, tanto na Nova República como no Estado Novo. O outro aspecto que a gente pode entender, que esse seria desse voto de cajado, que é o que eu tenho dito nas últimas semanas, é que a gente precisa reconhecer que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, conseguiu ler muito bem as três instituições que o brasileiro ainda confia e valoriza muito bem. A instituição família, a instituição igreja e as Forças Armadas, o Exército. Então, assim, a gente vive um momento de descrença muito grande das instituições políticas. Então, o brasileiro médio ainda se fia nessas três instituições. E você percebe que o discurso dele, mesmo depois da campanha ter já encerrado, ele evoca a segurança nessas três instituições. A valorização da família, a valorização do discurso religioso e esse militarismo aí como um apreço pela ordem, né? E por essa ideia de pacificação. Bom, um outro aspecto relevante é perceber o que vivemos hoje. Já temos o fim da Nova República. Essa Nova República começa lá em 88 com a Constituição e vai até quanto? Assim, no marco temporal, que avaliação o senhor faz desse período? Ele encerra, por exemplo, no golpe em relação ao presidente Dilma? Então, a gente está discutindo já em vários grupos de trabalho, já tem pesquisas muito recentes sobre isso. O professor Leonardo Avritzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um marco que eu particularmente me alinho a ele, de que é entender que aquele momento de 88 ele encerra exatamente com o impeachment da Dilma em 2016, porque é uma ruptura democrática e aí você percebe que os eventos políticos que sucederam o impeachment culminam para a eleição do Jair Bolsonaro. O fato do PSDB ter feito
ter composto o governo Temer, o fato do Temer estar tão alinhado com essa transição em relação ao Bolsonaro, e eu acho que a gente de fato vai entrar num outro momento da política nacional, que é o avanço institucional agora da extrema-direita no país. E o que a gente pode vislumbrar a partir desse momento? Há quem faça já cálculos, inclusive, para pelo menos aí há 8 anos, pelo menos, ou um tempo até maior, já quem faça esse cálculo, digamos assim, onde o poder está centralizado exatamente na extrema-direita. Pois é, a gente precisa ter mais elementos para analisar como que o Bolsonaro vai efetivamente tocar esse gabinete. Está muito recente, né, professor? Ainda. E a gente tem visto muitos recuos, né? Muitas coisas ditas e desditas, e na minha avaliação isso reflete uma falta de linha de comando, né? Aparentemente não há muito uma ideia de que caminho seguir, porque o plano de governo que ele apresentou é muito vago. Então, assim, eu vou combater a corrupção. Existem milhares de formas de se combater a corrupção. Eu vou melhorar a saúde. Sim, como que você vai fazer? Então essa ideia de fundir ministérios, ou de não fundir, ou de que atribuições dar, a gente tem um burocratismo muito complexo, a gente tem políticas públicas que são concorrentes, que parte dela compete à União, estados, mas municípios entram. Então, assim, e muita gente que está ali conduzindo a coisa não tem pouquíssima ou nenhuma experiência em gestão de políticas públicas. Então, assim, essa nebulosidade eu atribuo hoje à falta de um comando político, porque havia ali uma ideia de que, assim, quero ser presidente para quê? Tinha a ideia de que, assim, quero ser presidente. Agora, vamos construir essa ideia. E eu acho isso muito temerário, porque a gente é uma democracia frágil e a gente está passando por uma crise econômica muito grave. Dá para estabelecer algum comparativo com o período em que o Collor de Mello assumiu a presidência da República? Quer dizer, o Collor também era um nome novo na época, né, que foi guindado a presidente, mas não teve o apoio político necessário. Falava também de reformas profundas e significativas, entre outras coisas. Também falava sobre o combate à corrupção, ele que foi conhecido como caçador de marajás, né? Mas que não teve a sustentação e por isso até foi impeachmentado, né? Por conta dessa falta de sustentação política, em especial lá no Congresso Nacional. É possível estabelecer algum comparativo, o senhor entende? Eu acho que hoje o comparativo vem do fato de tanto o Collor como o Bolsonaro terem sido eleitos como um outsider, né? Como alguém que está de fora e que vai tentar resolver as coisas. Mas ao contrário do Collor, o Bolsonaro conseguiu eleger diversos deputados do seu partido. A gente vai precisar ter melhor elementos para fazer essa comparação quando a gente tiver a primeira votação dentro do Legislativo. Porque diversos desses deputados eleitos são deputados de primeira viagem, que vão entender ali como é que vai se dar essa negociação com o Legislativo. É preciso ver se o Bolsonaro vai ter efetivamente o apoio do Rodrigo Maia lá no Congresso, ou se vai ser uma outra figura, e qual vai ser efetivamente o tamanho do apoio que ele vai ter lá no Legislativo. Eu acho um desafio muito grande. Ele vai precisar de um interlocutor extremamente habilidoso para lidar com esse Congresso que, entre outras coisas, tem uma série de pautas espinhosas para lidar em 2019. E o Onyx Lorenzoni parece que não tem o perfil exigido para o cargo, pelo menos até agora, o que se percebe até no próprio diálogo, a falta dele com o Senado, enfim, algumas situações que já estão colocadas aí antes mesmo do governo Bolsonaro assumir. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora, nesse dia que temos 129 anos aí da proclamação da República. Obrigado.